Graça e paz, queridos. Quero compartilhar com você uma reflexão da Palavra de Deus a respeito da revelação progressiva do Senhor sobre as nossas vidas. E para isso eu gostaria de compartilhar o que está escrito no capítulo 22 de Gênesis, a partir do versículo de número 1, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Preparou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. O que me chama a atenção nesse texto é que quando o Senhor ele chama Abraão para sacrificar o seu filho em holocausto, na verdade, o Senhor está aqui avaliando o amor de Abraão pelo Senhor, né? O que me chama a atenção aqui é a respeito do chamado do Senhor e a sua revelação progressiva no direcionamento para a vida de Abraão. O que o Senhor nos revela aqui, o que a palavra de Deus nos diz, é que quando Deus chama Abraão para esse desafio, num primeiro momento, no versículo de número 2, Abraão ele ouve do Senhor o seguinte: sai deste lugar onde você está e você vai sacrificar o seu filho em um monte que eu haverei de te mostrar, um lugar que eu te mostrarei. Abraão deveria sair, porém não sabia exatamente aonde ele haveria de ir. No versículo de número 3, nós lemos que Abraão se levanta e vai ao lugar que Deus lhe dissera. Deus já havia dito para Abraão, então, que lugar seria esse no qual ele deveria sacrificar o seu filho. E no versículo 4, após 3 dias de caminhada, o texto diz que Abraão levanta os seus olhos e vê esse lugar. Veja que a revelação a respeito desse lugar para a vida de Abraão foi uma revelação progressiva. Deus não lhe mostrou tudo, não lhe mostrou o mapa completo do lugar aonde ele deveria chegar num momento único. Essa revelação foi progressiva para a vida de Abraão. No versículo 2, Abraão tem apenas uma direção para onde ele deveria seguir. No versículo 3, ele já tem um destino, ele já sabe em que lugar ele deveria oferecer o seu filho em holocausto. E no versículo 4, ele já visualiza esse lugar após 3 dias de caminhada. Perceba a progressividade dessa revelação. Primeiro, ele tem uma direção, depois ele tem um destino, depois ele tem uma visão. O que fez com que essa progressividade de revelação chegasse até a vida de Abraão? Exatamente a sua obediência. Ao receber essa palavra do Senhor para a sua vida, o que Abraão faz é obedecer a Deus. Ele tem a disposição em obedecer porque ele se prepara para isso e ele tem disponibilidade para efetuar essa obediência. Ele sai logo cedo, de madrugada, e caminha segundo a palavra que Deus lhe dissera. E conforme ele vai caminhando, essa revelação vai acontecendo de maneira gradativa sobre a vida de Abraão. Num primeiro momento, ele tem só uma palavra, e ele obedece essa palavra e vai. Ao passo que ele vai caminhando, Deus vai lhe revelando a direção, o destino, e ele pode então visualizar este lugar. O que isso nos ensina? E o que eu quero dizer a você? Que por mais que você tenha recebido um chamado, uma palavra de Deus, mas ainda você não tenha toda a plenitude da revelação, você ainda não tem toda a compreensão que você gostaria de ter, se Deus te chamou, se Deus liberou uma palavra para a sua vida, caminhe conforme essa palavra, porque ao passo que você for caminhando, certamente Deus vai te revelando aquilo que você precisa. Se você parar de caminhar, certamente a revelação também irá parar. Então não pare de caminhar. Se Deus liberou uma palavra para a tua vida, por mais que você não saiba o que irá acontecer hoje, nos dias futuros, não deixe de caminhar, porque quando chegar o momento certo, Deus vai te revelar, se você continuar perseverando. Foi assim que aconteceu com Abraão. Deus lhe deu um chamado
ele obedeceu. No primeiro momento ele não sabia o lugar, ele não sabia que lugar era esse, aonde ele deveria ir, aonde ele deveria chegar. Mas quando ele recebe uma palavra, ele tem apenas uma direção, ele obedece, ele recebe um destino e depois de continuar obedecendo, ele recebe uma visão até chegar a esse lugar. Então, se você recebeu essa palavra do Senhor sobre a sua vida, persevere, não deixe de caminhar, porque certamente Deus vai acrescentar revelação sobre a sua vida. Essa revelação progressiva, ela vai estar acontecendo sobre você em nome de Jesus. Não desista e que Deus te abençoe.